Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 26, Lucas 1, 26. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Curve a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua santa palavra. Te louvamos, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, porque nós já podemos sentir a tua presença durante os louvores, ó Pai, e eu quero clamar a ti, Senhor, que o Senhor venha agora falar profundamente aos nossos corações, que nossas mentes possam ser levadas cativas até a ti, Senhor, e que o Senhor possa tratar nossa mente, nosso coração, que haja mudança de vida, ó Deus, que nós possamos entender o projeto, o plano, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, que nós possamos entender o sacrifício que o Senhor fez e seu Filho amado Jesus fez por nós naquela cruz, para nos resgatar do pecado, para nos tirar do lamaçal, Senhor, para nos trazer para a tua presença, para nos dar a vida eterna, Senhor. Ó Papai, que nessa noite verdadeiramente o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e que nós entendamos a mensagem da cruz para a honra e glória do teu santo nome. Deus, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez ao meu favor, e eu quero clamar a ti as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, abençoa o levantar, Senhor, abençoa a família, abençoa os negócios, abençoa os estudos do teu filho, Senhor, sê com ele aonde ele colocar a planta dos pés, que seja abençoado. E eu quero clamar a ti também, que o Senhor estenda essas bênçãos ao presbítero Adeilson, o Senhor que está em casa, a sua família, ó Deus, que o Senhor restitua a saúde deles, papai, que em breve eles possam estar aqui conosco também, ó Deus, fala profundamente ao coração deles, e Senhor, que essa bênção seja derramada sobre todos os meus irmãos aqui presentes, cada família aqui representada, que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia seja presente em nossas vidas. Visita também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Uma estrela rasga o céu de Belém. Os anjos, em coro, dizem amém. Na manjedoura, o Deus menino abre os olhos para o mundo. Um ser especial chega a essa terra, pobre, humilde, quando poderia vir em um palácio, com muitas outras pompas, e mesmo na simplicidade, nasce naquele lugar, numa manjedoura,
o Rei dos Reis. Os pastores se ajoelham e louvam a Deus. Um coral celestial se apresenta na terra. Maria, a jovem mãe, acaricia a cabeça do seu pequenino. Os animais se aproximam e criam um belo cenário, belo, único. E por ali, entre trapos e palhas, está o Salvador do mundo. O tema da mensagem dessa noite é Emanuel, é Deus conosco. Amém? Você pode repetir comigo? Emanuel, é Deus conosco. Amados irmãos, estamos nos aproximando do Natal. Curioso como em uma sociedade tão laicizada como essa nossa que vivemos, na qual predomina a tendência de escantear a religião para uma esfera privada, uma festa religiosa ainda constitui um marco no calendário nos países do Ocidente. Há nisso uma questão de fundo. O ser humano, ele é por natureza lúdico e sociável, o que o induz a ritualizar os seus mais atávicos gestos. Por ser uma festa que desde o século IV passou a celebrar o nascimento de Jesus, a sociedade laica, a religiosamente plural, a descaracteriza ou a tem descaracterizado com a introdução de uma figura consumista, a figura do Papai Noel. Eu gostaria que vocês me permitissem abrir um parênteses. O Natal, ele começou a ser comemorado no século IV, quando o imperador Constantino, não podendo mais considerar a religião cristã como uma religião proscrita, como uma religião que já não fazia mudanças ali, mas pelo contrário, uma religião que estava influenciando todos os níveis da sociedade. Constantino vem e declara o império, a religião do império, como sendo cristã. Só que Constantino, ele enfrentou vários problemas, porque o paganismo era muito forte. E no dia 25 de dezembro, era comemorado a festa do Deus Sol, chamado Saturno. Então havia a festa da Saturnália. Então Constantino, para dar um valor, para mostrar para a sociedade que estava mudando o império para o cristianismo, ele declara que o dia 25 de dezembro passaria a ser comemorado o dia do nascimento de Jesus, o dia do nascimento do nosso Salvador. Agora, existem algumas imprecisões históricas que nós precisamos ter conhecimento. Primeiro, fala-se muito hoje dos 3 reis magos. Existe até uma chamada folia de reis, aonde são louvados 3 reis que, segundo a história, eles estavam presentes no nascimento de Jesus. E eu quero mostrar para vocês e provar para vocês que tem uma divergência, uma imprecisão nisso tudo. A Bíblia não fala primeiramente que eram 3. Então é a primeira coisa. Segundo, a Bíblia não fala que eles eram reis. Terceiro, que quando eles visitaram a Jesus, Jesus já estava com 2 anos de idade. Jesus nasceu em Belém. E os magos visitaram Jesus em Nazaré. Então, por vocês vejam que a imprecisão histórica, ela é grande. Outro ponto que precisa ficar bem claro para todos nós, é que Papai Noel, ele não estava presente no nascimento de Jesus. Noel não estava lá.
Noel não foi lá. O bojudo velhinho de barba branca e vestes vermelhas, o tão famoso garoto propaganda do comércio guloso, tomou o lugar do nosso Salvador, tomou o lugar do nosso Jesus, e tem sido o grande personagem secularizado do Natal, trazendo a ideia que Natal é o comércio, que Natal é consumismo. Tanto que qualquer shopping que você for, tem lá o bojudinho vermelho, de barba branca. E as crianças são levadas ali para tirar foto. Ó, o Papai Noel, olha, se você for bonzinho durante o ano, se você se comportar, no final do ano, Papai Noel vai trazer presentes para você. O que deveria nos trazer à memória a encarnação do nosso Deus, a presença de Deus na história humana, passa a ser um mero período de miniférias, centradas em muita comilança, bebidas e troca compulsiva e compulsória de presentes. Essa é outra questão, esse é outro fato, é outra imprecisão. Quem falou que em Natal precisa se dar presentes, precisa haver troca de presentes? Normalmente, quando uma pessoa faz aniversário e nós vamos na festa de aniversário das pessoas, nós levamos presente para a pessoa, correto? Mas que presente nós poderíamos dar para o nosso Senhor? Qual o melhor presente que você poderia entregar nas mãos do seu Salvador? A não ser a sua própria vida, a não ser você verdadeiramente se entregar ao Senhor, para viver aquilo que a palavra dele nos ensina e determina, que deveria ser a nossa única regra de prática de fé. E se nós pensarmos assim, talvez daí venha o desconforto que o Natal traz para muitas pessoas. Tem muitas pessoas, Daniel, que não gostam de Natal. Fala, eu não gosto de Natal. Natal para mim é uma época depressiva. Eu gosto do Ano Novo. Ei, mas você sabe o que deve se comemorar no Natal? Talvez esteja aqui o motivo porque várias pessoas não valorizam o Natal. Como se o nosso inconsciente estivesse olhando para o mundo e falando, olha, isso tudo é uma falácia. Porque nós estamos sonegando a espiritualidade e estamos realçando o consumismo. Ótimo para o mercado. O mercado fatura o equivalente a 6 meses nesse período de Natal. Mas será que também para as nossas crianças isso é bom? Crescer sem referências espirituais, com valores subjetivos, sem ritos de passagem, sem senso de celebração. As crianças a quem são apresentadas a figura de Noel, elas são furtadas de saber que nós estamos na verdade comemorando o nascimento do Salvador da humanidade, aquele que veio nos tirar do lamaçal do pecado para nos levar para a sua maravilhosa luz. As crianças estão sendo furtadas disso. E aí, pais, nós precisamos ter coragem. Nós vamos ter coragem para ensinar os nossos filhos que o velhinho, que é dito que mora no Polo Norte, onde tem uma fábrica de brinquedos, e que duendes passam o ano inteiro fabricando brinquedos, e que voa em um trenó puxado por renas aladas, nunca existiu. Nunca existiu. Nós precisamos ensinar que o Natal, e que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nasceu porque nós pecamos, nasceu por amor de nós,
Porque se ele não nascesse, nós estaríamos condenados ao inferno. Não existiria salvação. Nós precisamos entender que ele nasceu para perdoar os nossos pecados. E ele, na sua vida, ele não chegou e disse: ho, ho, ho. Ele diz: foi tetelestai, está consumado, está pago. O meu povo, observem que o nascimento de Jesus, ele quebrou todos os paradigmas e deu uma reviravolta na história. Talvez por isso que muitas pessoas da aristocracia tiveram dificuldades em aceitar. Porque quando nós olhamos para a história, olhamos para esse texto lido, nós vimos que o anjo Gabriel, ele não foi enviado a uma família da nobreza em Roma, nem os afamados religiosos de Jerusalém, mas ele foi enviado a uma família pobre, uma família desprezada, uma família insignificante, de Nazaré da Galileia. O Senhor, ele não escolheu uma mulher de elevada reputação aristocrática para ser a mãe, e nem escolheu um pai aristocrata da aristocracia para ser o pai legal de Jesus. Ele escolhe uma jovem desposada com um carpinteiro. Ele escolhe um carpinteiro, um homem simples, para ser o pai daquele que viria a ser o nosso Salvador. O Filho de Deus, ele não entrou no mundo, ele não entrou na história nascendo em um berço de ouro, mas ele nasceu numa estrebaria, enfaixado em panos e colocado numa manjedoura, em um coxo, onde os animais comiam. Agora reflitam comigo. Que lugar mais poderia nascer o Cordeiro de Deus? Você já tinha parado para pensar nisso? O Cordeiro de Deus, ele nasceu numa estrebaria. Veja comigo, acompanhe comigo o versículo 31. Versículo 31, nós vemos que Jesus é o Criador do universo. Sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Ele criou o universo e tudo que nele há. Hoje os homens cheios de empáfia zombam daqueles que pregam o criacionismo. Eles querem colocar na nossa mente, na mente das nossas crianças, que o homem evoluiu. É o evolucionismo. Eles querem falar para nós que você nasceu, foi ver através de um macaco. E ele começou o desenvolvimento, querendo confrontar a palavra de Deus. O Jesus do Natal é o Criador de tudo que existe. E é esse Jesus que sustenta o universo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que dá a chuva. É Ele que intervém. É Ele que ouve as nossas orações. É Ele que cura os enfermos. É Ele que age de sobremodo, de sobremaneira, sobre as nossas vidas. Amados, não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba. Ele tem o controle de tudo do universo. Jesus é o Deus da providência, e Ele está presente aqui nessa noite, amém? Posso ouvir no glória a Deus? Ele ama, Ele cuida, Ele consola, Ele corrige, Ele levanta, Ele restaura. O nosso Jesus, Ele cura os enfermos, Ele ergue os abatidos, Ele repreende os faltosos, Ele está com as rédeas da humanidade em suas mãos, Ele está com o livro da história nas suas mãos,
Ele está no trono e Ele reina. Jesus, meus amados, Ele é o Salvador da humanidade. E Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo. Ele se manifestou para desfazer o mal. Jesus, meus amados, Ele veio para vencer o pecado. Jesus viveu, e viveu sem pecado, e Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, e Ele venceu o pecado ali naquela cruz, amém? Agora nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele verteu o seu sangue. Vejam que coisa linda. Ele nos criou, Ele nos comprou, e Ele nos remiu. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos reconciliar com Ele mesmo, porque nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Nós estávamos mortos em nossos pecados e Ele nos resgatou. Nós revivemos. Nós estávamos vivendo longe de Deus e Ele se aproximou de nós. Agora nós somos filhos, somos herdeiros do Senhor, amém? Agora nós temos livre acesso a Deus. O Jesus que nós comemoramos em 25 de dezembro. Deixa eu abrir um outro parênteses. A maioria dos estudiosos concordam que Jesus não poderia ter nascido 25 de dezembro. Porque a palavra de Deus diz que os pastores estavam no campo, cuidando das ovelhas. E dezembro é a época do frio no Oriente. Então lá neva e a temperatura fica muito baixa. Então esses pastores não estariam no campo. Existe, depois nós podemos até falar sobre isso em outra oportunidade, a previsão mais ou menos é que ele tenha nascido por volta de setembro, outubro, mas isso não vem ao caso. A data de 25 de dezembro, ela foi colocada para nós nos lembrarmos desse nascimento. Então, independente se ele nasceu em dezembro, outubro, setembro, julho, abril, o importante é que nós estejamos comemorando. É uma época que nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. Mas muitos cristãos acham que por ser a data, não ser a data certa, não deve comemorar. Não, está errado, tem que comemorar sim. Temos que festejar sim. O nosso Salvador nasceu, amém? E esse Jesus que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, Ele morreu no seu lugar. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foram por causa dos nossos pecados, os meus e os seus, que Ele foi levado para aquela cruz. Ele bebeu o cálice, Ele se fez pecado, Ele se fez maldito, mas Ele deu aquele brado, dizendo ao Pai: está consumado. Paguei a dívida deles. Eles agora estão resgatados. Eles agora podem ter comunhão de novo com o Senhor. Agora eles podem voltar para a sua presença. Agora eles voltam a ser seus filhos. Nos versículos 32 e 33 fala sobre o reino e sobre o Logos. Aqui fica claro para nós que o seu reino, ele é espiritual. Ele não está governando com a espada, nem com a força dos déspotas.
Ele governa pelo amor. Ele reina em nossos corações. Seu reino é de justiça. O seu reino é de alegria, é de paz. Os súditos desse reino são as pessoas mais felizes do mundo. Repita comigo: eu sou feliz, porque eu sirvo a Jesus. Oh glória, louvado seja Deus. E aí não tem perturbação, não tem tristeza, não tem dificuldade que você possa passar, que você vai se abater, porque o Senhor está com você. E Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Jesus é o Deus do impossível. E o seu reino, Ele alcança todos os povos, línguas, nações. Jesus morreu, foi para comprar todos os que precedem, de toda tribo, de toda língua e nação. E a palavra de Deus diz que diante dele, todo joelho se dobrará. Os reinos, quantos reinos no mundo, nós vemos aparecer, crescer, se despontar, serão as maiores potências, mas caem. Muitos reinos desse mundo já foram grandes e hoje estão apenas na história, mas o reino de Cristo, ele é eterno, amém? Jesus é o verbo eterno, coigual a Deus e coeterno, consubstancial com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele não passou a existir. Ele é Deus desde toda a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele desfrutou da glória do Pai, Deus dos princípios. Antes que houvesse mundo, Ele já estava com o Pai. A sua relação com Deus Pai é eterna. Aquele menino que nasceu em Belém, o Deus da eternidade, antes que os montes fossem formados, Ele já existia. Ele não teve começo, Ele não teve fim. Antes que Maria existisse, Ele já existia. O filho precede a mãe. Por isso que nós falamos que Jesus, como Deus, Ele não teve mãe, porque Ele precede a sua mãe, porque Ele já existia muito antes. O Jesus humano, sim, Ele teve a sua mãe. Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo. O Verbo se fez carne por uma obra milagrosa do Espírito Santo no ventre daquela virgem. E como Deus sempre existiu, por isso Maria não pode ser chamada como mãe de Deus. No versículo 35, nós podemos visualizar a grandeza de Deus. Jesus, apesar de ter sido 100% humano, Ele não é membro da raça adâmica, como eu e você. Sabia disso? Ele não é membro da raça adâmica, pois nós nascemos do pecado, pois nós herdamos o pecado de Adão, mas Jesus não é semente do homem, como todos nós somos, mas Ele é semente da mulher, conforme descrito em Gênesis 3,15. Ele nasceu sem pecado, nele não havia pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Ele foi em tudo foi tentado, mas Ele não pecou, Ele não cedeu à tentação. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por causa de nós. Aquele que não teve falhas, aquele que era bendito, se fez maldito por causa de nós. Ele obedeceu a ordem do seu pai. Ele cumpriu completamente os mandamentos do seu pai. Todos os detalhes que os profetas
falavam sobre o nascimento dele, sobre a vinda do Messias, ele cumpriu a todos. Ele é a verdade irrepreensível. Suas palavras são irrefutáveis. As suas obras são irresistíveis, amém? Para concluir, o velhinho bojudo, ele teve sua origem na Europa. Ele foi inspirado em São Nicolau. São Nicolau era um pároco que tinha um coração muito bom. E ele, nessa época, em dezembro, ele distribuía mimos e pequenos presentes para as crianças carentes. Na Holanda, ele é conhecido como Sinterklaas. E o dia que é comemorado, o dia dele é dia 6 de dezembro. Porém, eu quero reforçar com todos vocês, tanto vocês que estão aqui, como os que estão em casa, a necessidade da coragem para ensinar os nossos filhos que Papai Noel não existe, e que nós devemos sim comemorar o Natal, porém com foco em Jesus. Nós precisamos ter coragem para contar para os nossos filhos sobre o nascimento de Jesus. Nós precisamos ter coragem para falar para ele: olha, Noel é uma alegoria, Noel é o garoto propaganda do consumismo, não tem nada a ver com o Natal, não tem nada a ver com Jesus. Nós precisamos comemorar nesse dia, e você, meu filho, precisa entender que o nosso Salvador, o seu Salvador, ele nasceu. E nesse dia, nós contamos a sua história. Que Deus nasceu numa estrebaria, que Ele cresceu numa carpintaria, que Ele dormiu num barco emprestado, Ele entrou em Jerusalém no jumentinho emprestado, Ele reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa e inaugurar a ceia num salão emprestado. Ele morreu na cruz e foi sepultado num túmulo emprestado. Ele desceu até o último degrau da humilhação, mas a morte não pôde retê-lo, amém? Ele saiu da sepultura triunfante, Ele ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Ele voltou para o céu, está sentado à direita do Pai. Ele reina e vai voltar pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repetidamente, vitoriosamente, amém? Ele vai voltar. Ele vai se assentar no trono e julgar as nações. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés e vai lançá-los no lago de fogo e enxofre, onde o anticristo e o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados e já estarão. Ele vai reinar com o seu povo, com a sua igreja, conosco, pelos séculos dos séculos. Nós precisamos entender que a manjedoura e a cruz, elas estão conectadas. O túmulo vazio e o trono, eles estão aliançados. Seu túmulo está vazio, mas o seu trono está ocupado, amém? O Pai que o exaltou sobremaneira, ainda continua virando a mesa na nossa história. Ele ainda continua virando a mesa. Nós precisamos entender que Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora, no tempo certo, no tempo dele, na hora dele, Ele chega. Isabel podia até pensar: olha, não, eu sou velha demais, já perdi os costumes, meu marido já está amortecido, não tem como ter filho, mas o Senhor chega, e ela tem um filho. Talvez Maria pudesse pensar: eu sou muito nova, nunca tive uma relação com homem, mas ela engravida, porque para o nosso Deus
não existe impossível, amém? Repita comigo, para Deus não existe impossível. Se você tem uma causa, amado irmão, que você está achando que é impossível, coloque nas mãos do Senhor, acredite, confie, porque Ele é o Deus impossível, e quando nós estamos na presença dEle, Ele tem prazer em abençoar. Maria era uma jovem favorecida, bendita entre as mulheres, era crente, e uma pessoa que estava disponível para fazer a vontade de Deus. Os pastores que estavam ali no campo adoraram, os anjos louvaram, os magos vieram da Pérsia para adorá-lo. Agora eu quero perguntar para você, e você? O que você tem feito para tentar retribuir o amor e o sacrifício que Deus fez por você? O que você tem feito? Ele nasceu para redimir os nossos pecados. Ele nasceu para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele nasceu para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus. Ele nasceu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, meus amados irmãos, com certeza, o Natal é uma data que precisa ser comemorada. O Natal é uma data que nós precisamos aproveitar, uma data propícia para pregarmos o Evangelho do Senhor, para mostrar para as pessoas que não conhecem o Senhor ainda, que alguém muito especial veio a esse mundo para que a nossa vida pudesse ser resgatada. Ele veio a esse mundo para mostrar para nós que existe saída. Por maior que seja o problema que nós possamos enfrentar, existe uma saída. O Senhor está conosco. Nós precisamos entender que em 25 de dezembro nós não comemoramos o Noel, mas nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Amém? Curve a sua cabeça. Deus querido, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe que nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, ó Pai. Ó Pai querido, mas nós temos o desejo no coração de ser melhores. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente fazer a Tua vontade, cumprir os Teus mandamentos, ó Deus. Papai, nessa noite, eu quero Te pedir perdão. Perdão por todas as minhas falhas, minhas fraquezas, ó Deus. Quero pedir perdão pela Tua igreja, Senhor, pelo Teu povo, ó Deus. Ó Senhor, que verdadeiramente nós possamos entender o sentido do Natal, ó Deus. Nós precisamos entender, ó Deus, que Jesus, o Teu Filho, Ele nasceu, Senhor, para que pudesse nos resgatar do pecado. Ó Deus, que nós possamos entender, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez como Pai, entregando o Seu Filho unigênito, para morrer, ó Deus, para um povo, Senhor, que não Te valoriza, um povo que fala que Te ama, mas não Te serve verdadeiramente, um povo, Senhor, que na verdade não merece o Seu amor, a Sua compaixão, mas a Tua multiforme graça, Senhor, ela tem nos alcançado. A Tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso eu Te louvo, exalto, glorifico. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, que verdadeiramente nós possamos entender esse sacrifício que o Senhor fez, entender o nascimento de Jesus, e que possamos passar isso para os nossos filhos, para as pessoas que ainda não Te conhecem, que um dia, em uma manjedoura, nasceu o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Logos, e Ele veio para salvar, para nos resgatar, para nos levar para a Tua maravilhosa luz. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, cuida de nós, abençoa-nos, Senhor, nos fortaleça, nos ajude a cada dia mais caminhar na Tua presença, a sermos melhores a cada dia, a obedecer os Seus estatutos, a viver a Tua palavra e verdadeiramente ser irmãos, em nome de Jesus.